Olá, povo abençoado. Sou o pastor Sérgio Oliveira. Estou aqui representando a Associação das Igrejas Evangélicas do Brasil. Quero seguir com essa transmissão, primeiramente agradecendo a Deus essa riquíssima oportunidade e venho, nesta hora, falar um pouquinho do nosso trabalho evangelístico e nós hoje vamos falar sobre a oração que Deus atende. Deus atende justo, pecador. Nós vamos meditar o Evangelho escrito por João, capítulo 9, versículo 31. Um pouquinho nós vamos entrar nessa linha de raciocínio. Vamos também precisar buscar recurso, ajuda na hermenêutica para entendermos um pouquinho essa questão, tá bom? Mas eu quero fazer uns agradecimentos, continuar, né, com os agradecimentos a você que está nos assistindo no YouTube. Peço que dê um like, compartilhe nossa transmissão, tá? Compartilhe para a gente evangelizar, para a gente levar essa palavra de salvação, libertação, levar o nome de Jesus, que pode todas as coisas, ao maior número de pessoas possível. Então, gente, que não é uma palavra mundana, não é uma fofoca, não é uma palavra de desânimo, não é uma contenda, não é uma mentira, é o Evangelho de Cristo. E precisamos propagar o Evangelho de Cristo. Nos ajude a levar essa mensagem a centenas de milhares de pessoas. Bom, gente, vamos com tudo, a obra não pode parar. Então, nós vamos meditar no Evangelho escrito por João, capítulo 9, versículo 31, faz a seguinte afirmação: sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Amém? Que maravilha, né? Maravilha. Então, estamos aqui lendo, meditando o Evangelho escrito por João, capítulo 9, versículo 31, onde acabamos de ler que Deus não ouve a oração de pecadores, mas aquele que faz a sua vontade e o teme, a esse ele ouve. Que maravilha, né, irmão? Precisa atentar com muita calma, com muita paciência para entendermos que a Bíblia está relatando para nós. Bem, queria primeiramente chamar a tua atenção para a diversidade de entendimentos, a diversidade de interpretações. Acabamos de falar aqui da hermenêutica, que é a arte de interpretar, porém, gostaria de chamar a sua atenção para esse momento sobre a hermenêutica, a arte de interpretar. Vamos lá. Você já prestou atenção? Cada pessoa entende de um jeito. Você já prestou atenção que o entendimento, a interpretação dos textos bíblicos está muito ligado a uma doutrina religiosa, um segmento religioso? O segmento X, Y tem interpretações diferentes, mesmo texto. Mas a nossa congregação segue dessa forma. Aí a outra congregação segue de outra forma, o mesmo texto. E querem atribuir a hermenêutica, mas ela não está funcionando dessa forma. A hermenêutica ela não funciona
é sustentada por tradição. Ela não funciona sustentada por doutrinas terrenas, visões é, pessoais de uma liderança. Então, onde traz essa total confusão. Quer ver? Eu me deparei, né, por muitas vezes, não poucas, eu estar em um determinado culto, estou ali assistindo o culto, e as pessoas têm as suas oportunidades, tem as pessoas que fazem o uso também da pregação, né, do sermão principal, e a gente observa. Eu já vi muitas pessoas ler esse trecho, e agora a gente está falando um pouquinho de hermenêutica, tá? Ler esse trecho e afirmar que Deus não ouve pecador. Olha, se você não é cristão, se você não é evangélico, se você não tem comunhão com Deus, Deus não te ouve. Está escrito dessa forma, não tá? Vamos ler de novo. Evangelho escrito por João, capítulo 9, versículo 31. Diz assim, ó: sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Amém? E o interessante, né, é que a gente preste atenção em que as pessoas, ao manusear, ela se deixa levar, tá, pelos seus próprios sentimentos. Isso atrapalha um pouco o entendimento. Como eu devo explicar isso? Vou tentar te explicar melhor. Às vezes as pessoas procuram trecho bíblico para manifestar a vontade que ele tem de falar um determinado assunto. Ele quer aquele assunto e usa a palavra de Deus. E às vezes acaba ocasionando esse tipo de erro. Ele dizer uma coisa e ele falar outra. Porém, quando nós preparamos um sermão, nós precisamos buscar em oração o que Deus quer falar. Não o que nós queremos, mas sim o que Deus. Buscar a inspiração do Espírito. Porque precisamos ler Bíblia, precisamos preparar pregações nos pilares das orações, em comunhão com o Espírito Santo. Amém? E aí, nós vemos que, olha só, como eu ouvi bastante, olha, Deus não ouve pecadores. Porém, se nós atentarmos para texto, contexto e a história, nós vamos ver quem está falando, quem está afirmando, porque isso aqui é uma afirmação, mas não foi Jesus que afirmou. Se Jesus afirmasse, certo, Deus não ouve pecador. Porém, aqui a afirmação está sendo feita, essa afirmação estava fluindo de um homem que foi curado por Jesus. Esse homem ele foi curado por Jesus e alguém o interrogou. E alguém falou, não, mas esse Jesus, falso, esse Jesus é um falso profeta, esse Jesus colocou vários empecilhos, palavras desanimadoras em confronto àquilo que essa pessoa que foi curada estava relatando. Não, não foi ele. Ele não faz isso.
Isso é mentira. E alguns até perguntavam, quem fez isso? Foi Jesus. E eles ficavam questionando. E ele, então, esse homem que foi curado, ele disse, não, sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Ou seja, o homem que foi curado, ele estava testificando de Jesus. Ele estava defendendo Jesus e dando todo o crédito à obra que foi a sua cura. Estava acreditando isso a Jesus e testificando que Jesus tinha o poder de curar, que Jesus realmente era quem ele dizia ser. Amém? Então o homem, ao relatar isso, estava testificando de Jesus e falando que eles é que não tinham acesso a Deus. Eles falavam, oravam e não acontecia nada. Os fariseus oravam na praça, oravam no templo, estudavam as escrituras quase o dia inteiro, nada acontecia. Por isso, esse homem falou aqui, sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse ele ouve. Amém? Maravilha, né? Então, é a palavra entendida da forma que está escrita. E nós não podemos ler de um jeito e entender de outro, e o outro entender de outro, e o outro entender de outro. A palavra tem um sentido. Nós precisamos entender que a palavra ela está ligada ao Espírito que nos foi dado. Se precisamos entender as Escrituras, precisa ser através do Espírito Santo. Aí ele vai nos dar a compreensão completa, que é a hermenêutica, a arte de interpretar. Quem poderia testificar, interpretar melhor o Espírito que vem de Deus e interpretar a palavra que é de Deus? E assim devemos dar segundo os propósitos de Deus. Amém? Agora vamos voltar aqui à oração, falar um pouquinho sobre a hermenêutica que tem que ser em comunhão com o Espírito para que nós venhamos entender a real intenção dessa parte das Escrituras ter chegado até nós. Ela teve um propósito de chegar até nós. Esse propósito é entendido, a clareza é dada e o entendimento correto da testificação do santo. Amém? Então, há muita confusão, muitas pessoas se dizendo sábio, muitas pessoas querendo saber mais do que a outra. Eu fico assim, sabe, pasmo. Eu assisto muitas pessoas, sabe? Eu gosto de pesquisar, eu gosto de ouvir. Às vezes, eu ouço coisa e até eu nem gosto, mas eu preciso escutar aquilo ali para eu entender certas circunstâncias, certos momentos, a intenção daquela pessoa. Mas toda pesquisa que eu faço, ouvindo muitas pessoas, né, é difícil a gente ver pessoas falar assim, ó, não, essa parte aí eu não sei, eu não compreendo. Eu preciso interagir mais, eu preciso buscar mais para eu ter uma compreensão. Eu não sei te explicar isso aqui, não. Então, cada pergunta que se faz, as pessoas falam, sabe? Como se eles soubessem de tudo. E às vezes eu fico vendo ela falando, não tem nada a ver com aquilo
que foi perguntado. Eu estou falando dos assuntos bíblicos, falando das escrituras. Uma pessoa entrevista a outra, olha, mas essa parte aqui, por que aconteceu isso? A pessoa vai e fala. E a maneira que ela vai conduzindo a sua ideia, a sua ideologia, né, a sua crença, a gente percebe que está tudo errado, mas ele continua falando. Tem pessoas que se intitulam, se acham tão sábios, eles são incapazes de falar, eu não sei, eles preferem falar errado. Eles preferem falar o que não é. E acaba isso contaminando as pessoas. O egoísmo, o ego, a altivez dessas pessoas que se dizem sábios, entendedores de tudo, acaba levando muitas pessoas por essa compreensão errada, essa mensagem errada. Leva essas pessoas a acreditar num algo que é mentiroso. E Deus não tem parte com mentira. E essas pessoas vão acreditar daquele jeito, não vai acontecer nada na vida delas. Sabe por quê? Porque aquilo não partiu de Deus, aquilo não pertence a Deus. Não era aquilo que Deus queria falar. Não era aquilo que a Bíblia estava realizando. E incrível como essas pessoas se dizem sábio, mas não têm o que o verdadeiro sábio tem: humildade. Bem? E continuando aqui com as orações, a gente também pode falar um pouquinho sobre o relacionamento de Deus com o pecador. Qual é o pecador? Estou falando que eu não tenho pecado? Não é isso. Eu estou falando que eu sou santo? A Bíblia, ela tira, ela classifica o pecador aquele que nega Deus, aquele que rejeita Deus, aquele que não teme a Deus. Esse é pecador. Hein? Pecador é aquele que rejeita Deus, aquele que não segue os preceitos. Nós somos evangélicos, somos cristãos, e tememos a Deus, buscamos em arrependimento uma comunhão com Deus, e somos arrependidos de todos os nossos pecados. Nós nos arrependemos. Somos pessoas arrependidas. Isso nos torna filhos de Deus. E aí a Bíblia classifica as outras que não agem como nós como pecadores. Não que Deus não os ouve. Hein? A afirmação, ela não significa que Deus não ouve as orações de todos os pecadores. A afirmação do trecho de João 9:31. Essa afirmação não quer dizer que Deus não ouve as orações de todos os pecadores. Expliquei. Homem defendendo, legitimando Jesus. Porém, ela não está dizendo que Deus não ouve. Claro que Deus ouve. Desde que o pecador se arrependa dos seus pecados, desde que o pecador comece a abrir o teu coração para o Espírito Santo, busque Deus para uma conversão. E que conversão é essa? Desejar uma nova vida, desejar ser um novo homem, uma nova mulher, um novo ser, um novo jovem, uma nova criatura. Criar dentro de si a expectativa, o desejo de mudar a sua vida através da ação do Espírito Santo de Deus. Amém? E Deus vai ouvir esse pecador. E daqui a pouquinho ele já não vai ser mais considerado pecador, que ele vai entrar na presença de Deus, porque ele vai se converter. Ele deixa de ser pecador. Hein? Deus sim ouve pecador, principalmente quando ele busca o arrependimento. Deus vai ouvir as suas orações. Agora,
como se diz por aí, que aí eu tenho que fazer uma crítica, onde a gente acompanha, né, dentro das igrejas, uma promessa feita a todas as pessoas. Não, nós vamos orar, você pode orar, e eu vou orar, e Deus vai fazer, Deus vai te dar, Deus... Irmãos, tanta promessa de milagre, de bênção, de prosperidade na vida de pessoas que não querem compromisso nenhum com Deus. Pessoas que querem ali assistir o culto, porque não tem outra coisa para ele fazer, então ele vai ali. E ali ele tem tantas promessas de prosperidade, tantas promessas que Deus vai fazer, Deus vai atender o desejo do coração dele. Uma pessoa que não quer nada com Deus, você faz o apelo, a pessoa não quero compromisso nenhum, não. E aí Deus vai fazer acontecer na vida dessas pessoas, e pessoas ali dentro do mesmo culto, que são tementes, que estão fiéis à obra, estão necessitados, carentes de oração, de milagre, de mover, de prover da parte de Deus, e Deus vai atender aquele que não quer nada. Aí eu já discordo. Aí eu já tenho que fazer uma crítica e atentar para que Deus ouve o pecador, seu momento de conversão, quando ele deseja se converter, Deus vai usar. Deus não vai deixar de fazer para um que está sofrendo, dando sangue, o suor pelo evangelho, deixar essa pessoa sofrer e dar para um que não quer nada. Nada com a obra. Mas a gente, profecias, revelações, as pessoas não quer nada com. Aí eu já tenho que entrar com a minha crítica, o meu alerta. Mas se você é temente a Deus, fique firme, Jesus vai garantir vitória. Amém? Podemos também continuar falando sobre a oração e o arrependimento. Essas duas coisas, elas estão entrelaçadas, tá? Porque a Bíblia ela sugere que Deus ouve as orações dos que se arrependem e buscam a sua misericórdia. Quer ver um exemplo? Em Salmos 34:15. Olha o que diz Salmo 34:15. Está escrito assim, ó: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Amém? Está vendo que maravilha? Os olhos do Senhor estão sobre o justo. Quem são os justos? Os que andam na justiça dele. Os que andam nos seus preceitos, nos seus mandamentos, nas suas ordenanças. Deus está atento a essas pessoas. Deus, ele está atento a ouvir essas pessoas. Porque são pessoas que estão ali pagando um alto preço. Pessoas que largaram a vaidade, costume, procedimento, coisas que elas gostavam de fazer, elas pararam. Ambientes que elas gostavam de frequentar, elas não frequentam mais por amor à obra de Deus. Aí vem a justiça de Deus. Essas pessoas são dignas de receber, e aí que a Bíblia está sendo bem clara. Deus dá preferência a essas pessoas. Não é eu. O Salmo está dizendo aqui, 34:15. Amém? Então, Deus ouve a oração do pecador? Ouve. Mas aquela oração de arrependimento. Aquela oração de transformação, um desejo de mudança. E esse é o poder supremo do Evangelho, mudar vidas, mudar comportamento, mudar atitude, mudar conceitos. Amém? Porque precisamos entender a natureza da oração. A única oração que Deus não ouve é aquela feita com desdém.
ou quando a pessoa não está disposta a abandonar seus pecados. Está vendo aí? A oração de um pecador que clama por ajuda e perdão pode ser ouvida, e Deus pode responder de acordo com a sua. Amém? Então Deus ouve a oração do pecador? Sim. Principalmente a oração de arrependimento, como eu falei. Então, se ele não quer se arrepender dos seus pecados, ele não tem o desejo de se aliançar com Cristo, de ser discípulo de Cristo, Deus vai atender a vaidade dele e deixar aquele que está pagando alto preço, fiel, na prova. Não seria esse Deus de justiça que eu me converti. Não seria. Não seria esse Deus de amor, o amor incondicional, o amor puro, honesto, fiel e verdadeiro. Esse amor que eu conheço. Amém? Deus, ele nos ama de uma forma sobre. Então voltamos aqui à nossa pregação de hoje, digamos assim, né? Uma pregação bem curta, bem, bem rápida, porque hoje, né, a gente faz esses materiais, essas produções para a internet e uns anos atrás, você pega aí na internet esses pregadores antigos, né? Bota aí de uns anos atrás, você vê pregação de 1 hora, ninguém assiste mais. Pregações de 1 hora e meia. 2 horas. Pregações de 2 horas. Ah, fica muito pesado. Engraçado. Antigamente, a tecnologia era bem inferior. Fazia-se gravação de 1 hora e meia, 1 hora e 40, até 2 horas. Agora a tecnologia, com todos os gigabytes, pode fazer gravação de mais de 15. Cada coisa, né? Isso que a gente vai entender. Mas já dizia o sábio, né? Deus sabe de tudo. Irmãos, nós meditamos aqui o Evangelho escrito por João, capítulo 9, versículo 31, onde um homem afirma: Deus não ouve a pecadores, aquele que faz a sua. Hein? A natureza, Deus está com seus ouvidos atentos a todo que clama, mas ele analisa cada clamor. Deus, ele analisa cada clamor. E Deus é justo. Ele não vai beneficiar um, sendo que o outro é mais merecedor. Isso não quer dizer escolha. Não, isso é justiça. Amém? Então, clame. Principalmente se é um clamor de renovo, se é um clamor, uma oração de entrega, de busca de uma nova vida. Desejo de ser um novo homem, apresenta isso a Deus. Desejo de ser uma nova mulher, deseje, presente ao Senhor, e Ele vai atender o seu clamor. Garanto a você que essa é a oração que Deus responde mais rápido. É verdade. Essa é a oração que Deus responde mais rápido. Aquela oração que a pessoa se entrega e quer ter a presença do Espírito Santo. Aquela oração que a pessoa deseja Deus na vida dele para mudar ele, que ele não aguenta mais aquela vida. Ele precisa de um renovo, ele precisa de uma transformação, ele precisa de fazer dele uma nova criatura. E ele recorre a Deus. Deus ouve essa oração por primeiro, eu tenho certeza disso. Hein? Fique com essa palavra ao teu coração, fique com a paz de Cristo. Deus, ele é poderoso para fazer, operar prodígios, sinais e maravilha na vida de todo aquele que crê.
Eu quero pedir você mais uma vez que compartilhe essa mensagem, compartilhe essa palavra, tá? O grupo, nas suas redes sociais, faça essa, essa bondade em prol do Evangelho, tá bom? Em prol da obra de Deus. Nosso desejo é levar uma palavra de ânimo, transformação, de poder para todo aquele que precisa. Bem? Essa mesma mensagem vai estar na nossa TV, tá? TV AIEB, são culto Evangelizando o Mundo, programa que a gente tem toda terças e quinta, hoje tem, vai passar. Hoje, às 19h30, vai passar quinta-feira também. Sempre com uma palavra amiga, com a palavra de edificação. É um projeto de evangelização. Então, nos ajude a evangelizar. Se você também quiser contribuir com o nosso canal, com o nosso trabalho, está aí, passando aí o Pix, tá? A gente precisa investir na nossa TV, e a nossa TV é gratuita, tá, gente? 100% evangélica, 24 horas falando de Deus e de Jesus, com desenhos gospel para as crianças aos finais de semana, gratuito. Aqui tudo é gratuito no nome de Jesus. Tudo que se refere à evangelização é gratuito. Então, o que a gente tem que fazer já é pedir ajuda, que a gente não cobra, a gente não ganha dinheiro com isso, né? Com todo esse trabalho que a gente faz, não almeja salário nem dinheiro, mas precisa manter a estrutura. Vocês sabem muito bem como é, com que é gasto as programações, né, os trabalhos, o sistema de streaming. Então precisamos de ajuda, sim, mas Deus está sempre à frente. Muito obrigado. Fique com a paz de Cristo ao teu coração. Não esqueça que Deus, Ele te ama de uma forma sobrenatural. Fique com a paz de Cristo.